Uma boa noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública para discussão e aprovação da Lei de Diretriz Orçamentária 2020. Peço ao Dr. Márcio Cunha que faça parte, por gentileza, que venha até o plenário. A tribuna, por favor. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Eu passo a palavra ao senhor e qualquer dúvida os vereadores questionam. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a esta Câmara Municipal, que sem dúvida alguma tem uma função precípua na aplicação da lei, acima de tudo da fiscalização do Poder Executivo. Agradeço aqui o convite dessa presidência, ao primeiro secretário, aos demais vereadores, estendo aí a vossas excelências, sem dúvida alguma, a oportunidade de estar aqui esclarecendo quaisquer dúvidas de vossas excelências e, acima de tudo, buscando a aplicação da lei. O projeto de lei, que é o número 13, de 30 de abril de 2019, estabelece aí, mais uma vez, anualmente, as diretrizes fundamentais do orçamento municipal de Ribeirão Corrente, ressaltando o seguinte, que nós temos desde disposições preliminares aí no artigo 1º, né, em que dá todas as orientações da elaboração, execução, prioridades, enfim, como também as diretrizes gerais e específicas. Ressalto que o meu papel inicial não é buscar aqui uma leitura da lei, nem muito menos, né, torná-la de forma técnica, tá? E pelo contrário, esclarecimento de vossas excelências de pontos relevantes. Importante ressaltar que nós não temos, conforme eu contactei aqui a doutora Juliana, que é causídica aqui nessa Câmara Municipal, nós não temos uma lei específica determinando o prazo específico para a apresentação dessa norma. Então, há entendimentos da aplicação dos prazos da lei federal e das leis estaduais, correto? Embora nós tenhamos seguido sempre o âmbito da União, ou seja, os prazos regimentais da União, correto? De toda forma, a par da lei, o que eu quero ressaltar a vossas excelências, que são esta lei, ela dá as diretrizes. Obviamente, as fichas orçamentárias a serem realizadas são a posteriores dessa norma. Outro entendimento importante que há, e isso em termos legais e jurisprudenciais, que até 50 mil habitantes, em geral, não há apresentação, em muitos casos, dos anexos que foram apresentados posteriormente a essa mesma norma. Tá? Mas foi feita essa adequação e esses anexos apontam, obviamente, a numeração cronológica de fichas orçamentárias e gastos a serem realizados. E mais importante, que o Tribunal de Contas pressupõe é que se evite o remanejamento de fichas orçamentárias. Ou seja, se extrapolar o que a lei prevê, que nós temos aqui um limite de 15%, que é muito razoável, certo? Que esse remanejamento tem autorização legislativa por esta Câmara, correto? Acima desse percentual, evitando-se assim gastos obviamente indevidos de outras fichas orçamentárias, o que pode caracterizar até lei de responsabilidade, efetivamente falando. Então, basicamente, excelências, o projeto, ele é amplo sim, como todas as leis de diretrizes orçamentárias, mas ela especifica os pontos primordiais a serem apontados no orçamento para 2020, o que vossas excelências, obviamente, vão avaliar dentro dos tópicos importantes aqui e princípios em relação à educação, à saúde, assistência social, entre outras prioridades do município. Tá? Então, desde já, essa explanação a vossas excelências busca exclusivamente ponderar que é as diretrizes que irão fundamentar o orçamento do ano de 2020. Agradeço a vossa excelência essa possibilidade de fazer essa explanação. E passo a palavra a vossa excelência novamente. Obrigado, doutor Márcio. Quero pedir aos vereadores alguma dúvida em algum artigo, alguma coisa que vocês tiverem que perguntar para o doutor Márcio, esse é o momento. Anderson, Samuel, Rafael, Paulinho, Elias, Aninha,
Boa noite, doutor Márcio. Boa noite. Bem-vindo a essa casa. Boa noite. Sim. Aos colegas. Como o senhor falou, né, o senhor não vai se aprofundar em pontos técnicos, mas, sim, de certa forma, colocou também que a gente está aqui para levantar pontos relevantes. E também, como o senhor bem colocou, né, do nosso papel de fiscalizador, então eu olhei um pouco a lei, e aí eu tenho algumas coisas que eu, assim, não é que fiquei em dúvida, mas queria questionar com relação aos índices e as metas. Existem alguns pontos aqui na LDO que, assim, tem lá, né, começando com os índices. Faz um índice previsto de 2019, né, que foi o atual, e um para 2020, que é essa proposta da LDO. No caso de algumas pastas, como desenvolvimento e expansão urbana, ações médicas básicas, que são ações, atenção à pessoa idosa, são ações que o município, ano a ano, aumenta, isso é natural, né? E aí, assim, se a gente for parar para observar, no anexo que foi enviado, é o índice 0049 do desenvolvimento e expansão urbana, o índice que foi previsto, que está aqui apontado para 2019, é de 4.612. E para 2020, o mesmo 4.612. Ou seja, não vai haver nenhum crescimento, não vai haver nem... As ações médicas básicas, que são, isso cresce, não é anual, não, é diariamente, né, infelizmente. Se a gente for olhar o índice das ações médicas básicas, está 4.612 também, e para 2020, os mesmos 4.612. A atenção básica à pessoa idosa, está prevista 180 em 2019 e 2020 o mesmo 180. Transporte escolar é uma coisa que ano a ano a gente tem esse aumento natural. E aqui 2019 está 267, né, atendimentos, e para 2020 267, ou seja, não houve nada, né, nenhum aumento previsto. Enfim, tem mais outros índices também, mas esses foram que eu, assim, pontuei. E com relação às metas, né, que as metas sempre analisadas de um ano para o outro, né, já prevendo esse aumento. Então, quando a gente vê a meta no desenvolvimento de expansão urbana, que eu citei lá, que não houve aumento no índice de 4.612, para 2020 também o mesmo 4.612, se a gente for pegar aqui nas metas, eu analisei a LDO do ano passado. A meta do ano passado foi de R$380 mil para essa pasta de desenvolvimento e expansão urbana. R$380 mil para 4.612 atendimentos. E para agora 2020, que vai continuar o mesmo índice, como eu já mencionei, essa pasta vai aumentar para R$510 mil. Ou seja, não aumentou o atendimento, mas vai aumentar em R$130 mil o orçamento. Outra que, assim, me deixou, assim, me apontou também estranheza com relação ao transporte, porque eu também coloquei que o transporte não aumentou o índice, o mesmo 2019 está para 2020. E se a gente for olhar aqui nas metas, de 2019 foi gasto R$180 mil, 2019. E para 2020, eles estão pontuando um gasto de R$522 mil. Ou seja, quadriplicou, sendo que o índice não aumentou, entendeu? E tem outros, assim, a saúde tem muita diferença de uma meta, sabe, para a meta de 2019 para a de 2020, diferenças, assim, muito grandes. Por exemplo, ações médicas básicas. No Fundo Municipal de Saúde, no 2019,
para o atendimento de 4.612, tem um valor de R$60 mil. E para 2020, 4.200.000. Enfim, tem, né, se eu não me engano, chefe de gabinete, né, o gasto com a chefia de gabinete, 2019, 12 mil, sendo que para 2020, 24 mil, ou seja, dobrou. Enfim, né, setor pessoal, também me apontou estranheza nesse setor pessoal, que a meta para 2019 foi de R$69 mil. R$69 mil para o setor pessoal. E para 2020, R$274 mil, ou seja, 205 mil a mais. E o índice não mudou, né? O índice estava 3, e o índice recente 3, e o índice futuro também 3. Então, assim, foram uns números que assim, me chamou um pouco a atenção, né? Que a gente analisando, ficha a ficha, só eu sei que às vezes para o senhor não é a sua assim, passa no sentido de montar isso, né? Mas assim, como vereador, eu tive que fazer esses apontamentos, né? Se o senhor puder explicar alguma coisa, eu agradeço. Era isso. Sim. Senhora Andinha Montanher, boa noite, né? Agradeço os questionamentos e eu espero que a dúvida de Vossa Excelência não seja só da Vossa Excelência, também dos demais vereadores em questão. Ressalto que, reitero, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai dar, obviamente, os parâmetros fundamentais, o que não justifica que não possa ter remanejamentos. Isso eu já ressaltei, inclusive, que a lei autoriza. Nós temos um percentual em relação a isso. Um outro ponto importante é que nós verificamos em todos os orçamentos, eu estou passando agora pela 7ª prefeitura, e eu te falo isso com grande propriedade, inegavelmente, muitas pastas, como a da saúde, nós temos incrementos orçamentários extraordinários do Estado e da União, como veículos, recebimento de verbas extraordinárias, que é de conhecimento de Vossa Excelência. Então, inegavelmente, embora às vezes o índice se mantenha e às vezes há essas discrepâncias, há importantes valores que serão acrescidos com o caminhar de convênios, que nós não temos previsões. Isso o Estado e a União vão incrementando. Então, inegavelmente, às vezes, há projeções, Aninha, que Vossa Excelência às vezes não tem conhecimento, mas já há pedidos e às vezes na pasta vai ter esses incrementos. E eu ressalto uma questão, em relação a pessoal, não sei se Vossa Excelência tem esse conhecimento, nós temos aí precatórios vindos de gestões anteriores que vão ter que ser contabilizadas. Então, às vezes, essa diferença de 69 mil para 274 mil, inclusive, caso esta Câmara queira, nós temos uma relação desses processos trabalhistas que estão gerando, até então, precatórios que não existiam nesse município, que é de grande preocupação. Inclusive, na última visita do Tribunal de Contas, eu em entrevista, inclusive em reunião com a fiscalizadora, eu apontei esse problema, que vai chegar no município de Ribeirão Corrente, infelizmente, precatórios que vão pesar no orçamento. Então, às vezes, esse valor incrementado vai ter que ser utilizado para respaldar esses débitos trabalhistas, certo? Que hoje eu vejo que a maior preocupação que eu vejo no jurídico é esse, certo? Então, estou citando aqui porque eu fui pontuando o que Vossa Excelência indicou. A questão da expansão urbana, de 380 mil, salvo engano, que foi citado, para 510 mil que eu anotei. Inegavelmente, nós temos também situações graves, e eu ressalto porque eu venho acompanhando as audiências do Ministério Público, em questão que há loteamentos que foram aprovados com graves irregularidades. Isso é objeto de ação civil pública. Está lá, eu não tenho que inventar nada, está lá. Então, nós vamos ter que respaldar, o município vai se responsabilizar por isso. Isso é um custo para a população que poderia ser realmente revertido para mais atendimentos à saúde. O que eu verifico com o secretário de saúde, que é o Etienne, que há uma luta em relação a ter um gasto maior com a saúde, porque é o que atinge a maior parte da população, que é carente e a saúde é realmente cara,
certo? Inclusive, ressalto também que surgiram ações com medicamentos caros nesses últimos tempos aqui no nosso município, com efetivamente a necessidade de ter com ordem judicial. O que está sendo feito, inclusive, um rateio entre o Estado e o município, para justamente tentar desonerar um pouco também do município, não ficar só, obviamente, com o custo do município. Então, é inegável que a atenção básica, embora tenha um índice de 2019 para 2020 o mesmo, isso não quer dizer, reitero, que não possa ter o remanejamento. Isso aqui é uma projeção baseada, inegavelmente, nas necessidades que virão em 2020. Isso não quer dizer que isso não possa ser alterado, e Vossas Excelências, inclusive, aprovem uma lei para ampliar esses atendimentos, seja para atenção básica, para o transporte escolar. Nós sabemos que o transporte escolar tem, sem dúvida, tem uma obrigação importantíssima para a educação, sem a qual muitas das crianças não teriam esse atendimento, mas eu verifico e vejo muitos municípios que não têm uma frota como aqui tem, certo? Em termos não só de beleza, não, de limpeza, de qualidade. Claro, tudo tem que ser melhorado. Agora, reitero, voltando aos índices, estou apontando situações que eu vivencio aqui na prefeitura e que eu posso respaldá-los. Agora, isso não quer dizer que um secretário, seja da saúde, da educação, não possa vir aqui até esclarecer pontos mais relevantes. Agora, reiterando, da atenção básica de 180, mantendo para 180, não quer dizer que vai ficar em 180. Reitero, isso pode ser ampliado, isso pode ser modificado. A diretriz, ela vai dar simplesmente um norte no orçamento. E, obviamente, caberá ao setor de finanças e ao executivo essas implementações. Claro que o orçamento pode sim, Aninha, como bem apontado, pode ser melhorado sim, isso é inegável. Todos os anos ele pode ser modificado e alterado. Agora, inegável, reitero, uma coisa que eu comentei muito com o senhor Amaury, conforme essa questão dos anexos é uma questão que nós devemos implementar e que a Câmara tenha uma fiscalização realmente mais efetiva, ano a ano vai ter ajustes, às vezes, com total sinceridade, às vezes a expansão urbana que foi para 510, às vezes não é tão necessária, e às vezes a gente pode recair ela para 300 mil, um exemplo hipotético, tá? Mas já antecipo, há situações que nós vamos ter que cumprir, porque vai surgir ordens judiciais efetivas que, infelizmente, o Poder Executivo não vai poder sair fora. Ele vai ter que cumprir a ordem judicial e, infelizmente, isso vai impactar no orçamento do município. É o que eu vivencio e é o que eu estou vendo aqui. O município de Ribeirão Corrente vai ter que ter uma preocupação, sim, com esses precatórios, não é só a atual gestão, não. As próximas que virão, certo? Porque a conta vai vir. E as obrigações de loteamentos, reitero, que devem ter uma fiscalização muito mais rígida, certo? Eu sou de Franca e eu vejo, não é terminado e aprovado um loteamento se ele não tiver na íntegra, ou seja, ipsiliteris cumprido, com saneamento, com a energia, com tudo o que é exigido em termos de lei. Porque, caso contrário, a população vai arcar com o dano. E o pior, isso gera mais dano à saúde pública. Por quê? Se não tiver um saneamento adequado, gera mais e mais problemas de saúde. Então, inegavelmente, eu acredito que eu não vou poder respaldar, senhora Aninha, tecnicamente, formalmente, com a questão de valores. Mas esses valores são projeções que nós já estamos verificando em relação de forma mais efetiva, até por causa de ações judiciais, mas não que o Poder Executivo não quer dar atenção devida uma maior atenção à atenção básica ou à questão dos idosos, pelo contrário, nós temos também convênios que estão em andamento e serão ainda, às vezes, até firmados, que incrementarão esses valores, certo? E, de fato, inclusive, nós sabemos que esta Câmara Legislativa, inclusive, faz requerimentos, inclusive, ao Estado e à União para buscar verbas também para o município, o que muitas vezes não é previsto. Ou seja, surgem conforme, obviamente, há essas implementações financeiras. Mas, dos valores, eu reconheço, Aninha,
de 69 mil no caso do pessoal para 274 mil, são projeções que não é porque vai gastar mais com o pessoal, é porque às vezes vai ter efetivamente valores a serem pagos em breve em relação a esse setor. Tá? Não sei se eu consegui responder todos os pontos, mas o que eu anotei, que Vossa Excelência me indicou, eu busquei só esclarecer em termos da diretriz orçamentária. Agora, não quer dizer que não vai aumentar, enfim, nós vamos poder, às vezes, remanejar de fato esses 15%. 15% é muito, ao meu ver. Tá? Eu já vi prefeituras que ultrapassaram 30%, tá? De remanejamento, de fato. Aí não precisa da Câmara. Justamente, que eu acho o seguinte, aí aquela ficha orçamentária já é hipotética, não teve um efetivo planejamento. Estou falando que eu já vi, né, casos de prefeitura de 35%, 30%, ao meu ver, mas se tiver autorização legislativa, aí é uma outra questão. Nós já tivemos aí num passado bem próximo, situações que remanejou ficha orçamentária por decreto, deu problema. Então, enfim, é uma situação que a gente só está indicando como uma questão mais técnica jurídica. Agora, de fato, a importância desses setores que Vossa Excelência indicou, eu acredito que pelo Poder Executivo são fundamentais. Né? Mais alguém? Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Sobre a lei orçamentária para o doutor? Bom, doutor, agradeço demais a sua presença. Obrigado pela explanação que o senhor acabou dando aí à vereadora, as dúvidas que teve. Algumas dúvidas, como o senhor mesmo disse, tem algumas coisas que podem, como não podem acontecer. Sim. E vai aí nosso agradecimento ao senhor e ao pessoal do Executivo. Agradeço a oportunidade, ressalto aqui, eu já tive contato com vários dos vereadores aqui presentes, dentro da minha possibilidade, o que eu puder atendê-los, tá? Dentro do setor jurídico, qualquer dúvida, tá? Qualquer questionamento em relação às ações judiciais que estão em trâmite, que é uma função minha, efetivamente. Ressalto, inclusive, que nós estamos priorizando também o concurso relacionado ao procurador do município, que é fundamental, a gente sabe disso. Infelizmente, a outra procuradora pediu exoneração, isso é fato, tá no setor pessoal, mas, inegavelmente, nós já estamos implementando isso. E, claro, o meu papel aqui, em relação como diretor do departamento jurídico, é buscar esclarecer todo esse cronograma jurídico aí do município. Tá? Falhas existirão, mas nós estamos buscando aí o melhor para o município. Agradeço mais uma vez e bom trabalho a Vossas Excelências. Essa Casa de Lei que agradece a sua presença, muito obrigado, tenha uma boa noite, doutor. Bom, como não há nada mais para ser declarado, eu declaro encerrado a audiência. Boa noite a todos.